Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem hoje? É muito bom estar com vocês aqui nessa noite de hoje. Quero agradecer desde já a oportunidade de estar aqui. Seja Deus louvado pela vida do nosso querido amigo Bispo Joab e da Bispa. Deus abençoe vocês poderosamente. Sempre muito elegante, né? Quando eu crescer, eu quero ficar bem elegante assim. Agora só crescer em conhecimento, né? Porque de tamanho já estou bem grande, né? Que Deus abençoe a vida do Senhor, tá? Obrigado por confiar o seu da casa do Senhor para uma criança estar pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Também louvo a Deus pela vida dos obreiros desta casa, de todos que estão aí colaborando para o reino dos céus aqui nesta igreja, nesse ministério. Louvado seja Deus pelos irmãos da portaria, do som. Os irmãos foram me ajudar lá fora no carro. Nosso querido irmão sonoplasta e estava ali sendo manobrista. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Irmãos, a minha voz está bem cansada. Ontem eu acabei dando lugar demais e cansei bastante a voz, mas eu vou pregar do mesmo jeito. A mulher mais linda desse mundo, desculpe as que aqui presentes estão, mas a mais linda desse mundo está em casa. Tive que deixar ela na casa da minha cunhada, porque ela está com um barrigão desse tamanhozão assim já, porque estamos esperando aí a chegada da Bela e da Estela. Deus me presenteou com mais duas bênçãos, né? Eu tenho a minha esposa, tenho a minha filha de 7 anos e tem mais duas mulheres chegando para mostrar que eu nunca vou ter razão dentro de casa. Mas, amém, né? Deus sabe a cruz que cada um deve carregar. Deus abençoe, provavelmente ela está nos assistindo. Te amo, meu amor. Deus abençoe você e todos que estão nos assistindo. Meus irmãos, sem mais delongas, eu estava com uma mensagem preparada, mas sugestivamente eu preciso compartilhar com você sobre o maior evangelista dessa terra. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Levi, capítulo de número 25, por favor. Evangelho de Levi é o Evangelho de Mateus, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo número 25. Mateus é um nome que Levi ganhou depois de ter saído da coletoria de impostos, mas o seu nome é Levi. Então, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 25. Vamos ler o versículo de número 5. Quem encontrou, confirme dizendo amém. Amém. Por favor, olhe atentamente para o seu exemplar bíblico, não se perca na leitura. A minha tradução diz assim: e tardando o noivo, todas elas cochilaram ou tosquenejaram e dormiram. E à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saiam-lhe ao encontro. Saiam-lhe ao encontro. Preste atenção nisso. Saiam-lhe ao encontro. No tempo 3 a gente repete essa parte. 1, 2, 3. Saiam-lhe ao encontro. Mais uma vez. Saiam-lhe ao encontro. Amém? Você pode glorificar a Deus e se assentar bem à vontade. Nesse 10º Congresso de Missões, precisamos falar um pouquinho sobre um dos maiores missionários, ou o maior missionário que essa terra já teve. Evangelho de Mateus, capítulo 25, conta-nos uma história, diferente de história, conta-nos uma história. A palavra história é diferente da palavra história por uma razão. A palavra história, escrita com H, está numa linha temporal do passado ou do pretérito.
Porque todas as vezes que você faz menção de uma história, é de algo que já aconteceu. Todos me ouvem? Diga amém. Amém. Todas as vezes que você conta uma história, você está falando de algo que já aconteceu. Por exemplo, eu hoje pela manhã, durante o dia, trabalhei bastante. Estou contando uma história porque isso já aconteceu, está no pretérito, está no passado. Mas a palavra história com a letra E é diferente de história, porque a palavra história é um conto ou uma fábula ou uma parábola que é contada por alguém para facilitar a compreensão de outrem, para facilitar a compreensão de outra pessoa. Parábola contada para que, com palavras mais simples, outras pessoas consigam entender. Então há uma diferença de história para história. História está numa linha temporal do passado. História é um conto ou uma fábula fictícia para ajudar o ouvinte a entender um assunto principal. Por exemplo, alguém aqui tem vontade de ir em Israel? Alguém? Só a irmã ali? Tá bom, vocês podem ficar aqui no Brasil, não tem problema não. A irmã ali tem vontade de ir em Israel. Se você for lá em Israel e você procurar a casa do filho pródigo, sabe quando você vai achar? Nunca. Porque a casa do filho pródigo não existe. Foi uma história com a letra E. Foi uma parábola contada por Jesus para facilitar a compreensão de um assunto principal. E do filho pródigo, o assunto principal não é o filho que saiu, mas o pai que aguarda o filho voltar. Embora muita gente enfatiza no filho, o assunto principal é Jesus dizendo: o pai vai estar sempre esperando o filho que saiu retornar para a sua casa. Então, o capítulo 25 é uma história, é uma parábola, é um conto que Jesus está falando para os seus discípulos para facilitar a compreensão do assunto principal. O Evangelho de Mateus começa com Israel precisando de um Salvador, precisando de um auxílio. Israel está clamando por alguém para livrá-los do jugo romano. Esse jugo romano já havia sido predito, já havia sido profetizado e também já havia sido sonhado lá em Daniel, capítulo de número 2, quando o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho perturbador, e esse sonho tira-lhe o sono no meio da madrugada. Rei Nabucodonosor chama os encantadores, chama os magos, os adivinhos, chama os feiticeiros para que esse sonho fosse interpretado. Só que o que é interessante é que quando esse rei acorda e chama esses encantadores, magos, astrólogos, eles vieram até a presença do rei dizendo: rei, o que o senhor deseja? O rei disse: eu estou perturbado e eu preciso de um discernimento do sonho que eu tive. Aí eles disseram assim para o rei: pois não, rei, nós, como do seu conselho, como sendo os magos, os encantadores, os adivinhos, nós podemos lhe ajudar. Conte-nos o sonho que você teve, que eu lhes darei o discernimento desse sonho. Aí o rei Nabucodonosor olhou bem para eles, fixos nos seus olhos, e disse: não, assim fica muito fácil. Se eu contar o sonho, vocês vão dizer qualquer coisa e eu vou ter que aceitar. Se vocês são bons mesmo no que vocês fazem, eu quero que vocês primeiro revelem o que eu sonhei. E depois que vocês revelarem o que eu sonhei, vocês dão discernimento. Combinado? Ele disse: não, rei, não tem como. Aí chamaram os feiticeiros, e os feiticeiros disseram a seguinte frase para o rei: rei, não há ninguém na terra, nem nos céus, que seja capaz de revelar tal coisa. Se o Senhor nos contar o sonho, nós conseguimos lhe dar o discernimento. O rei disse: então para mim vocês não servem. Chamaram os astrólogos que fizeram a mesma fala e disseram: rei, não há ninguém na terra, nem nos céus, nem nos 7 reinos, nem no canto nenhum,
que seja capaz de discernir o que o Senhor está pedindo. E eu vou dizer mais: nenhum rei na história teve a audácia, a coragem de pedir tal coisa para alguns astrólogos, para algum feiticeiro. O Senhor está fugindo completamente do contexto de rei. O Senhor está completamente equivocado. O rei fica indignado, brabo com ele, e diz: a partir de hoje o decreto é este: eu vou mandar matar sábios, adivinhos, encantadores, astrólogos, feiticeiros, vou mandar matar todo mundo, e as casas deles serão feito monturo. Está escrito, Daniel capítulo 2. Até que essa conversa cai no ouvido de um homem chamado Daniel. Quando essa conversa cai no ouvido de Daniel, a Bíblia nos conta que Daniel procura o capitão da guarda chamado Nebuzaradã e disse: Nebuzaradã, eu queria que você falasse com o rei para nos dar uma semana, porque durante uma semana eu vou me reunir com mais 3 amigos meus que são as bênçãos, e nós vamos orar ao nosso Deus. Os astrólogos não conseguiram, os feiticeiros não conseguiram, mas eu tenho uma ligeira impressão de que o nosso Deus, ele consegue. Aí você fala com ele para a gente ter uma semana. Nebuzaradã disse: tudo bem, vou falar com o rei. Ele conversa com o rei, que concede uma semana. Depois de uma semana, Daniel se apresenta na presença do rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor faz uma pergunta muito importante. O rei Nabucodonosor lembra-se de Daniel quando ele conquistou Judá, e quando ele conquista Judá, ele traz alguns príncipes de Judá como escravo, e que se tornaram príncipes também na Babilônia, que é o caso de Daniel. E quando o rei olha para Daniel, ele se lembra que Daniel, assim que chegou na Babilônia, o rei disse: eu quero vocês bonitinho, gordinho, então vocês vão comer de tudo que eu der para vocês. E Daniel disse: não, eu não vou me contaminar com os manjares que o rei me dá, eu vou comer apenas legumes. E com o passar do tempo, o rei percebeu que, embora Daniel não fizesse parte dos banquetes que o rei oferecia, ele estava muito mais bonito, muito mais coradinho do que os outros, embora estivesse comendo só legume. E isso ficou na memória do rei. O rei, quando ele está esperando a chegada de Daniel, Daniel chega e diz: rei, o rei vive para sempre. Aí de repente o rei Nabucodonosor solta a seguinte pergunta: Daniel, és tu o mesmo Daniel de antigamente? Daniel olha para o rei e disse: sim, Senhor, eu continuo sendo o mesmo Daniel. Isso, para quem apenas lê de passagem, é só uma pergunta e uma resposta. Mas o rei está perguntando para Daniel, dizendo: Daniel, eu sei que os anos se passaram, eu sei que a cultura de vocês mudaram, porque vocês outrora estavam em Judá, agora vocês estão aqui na Babilônia. Vocês adoravam o Deus de vocês lá, e embora eu sei que você faz alguns cultos aí com um tal de Sadraque, Mesaque e Abednego nas 3 horas da tarde, eu sei que vocês andam fazendo uns cultos por aí, mas eu sei que os tempos mudaram, os tempos são outros. Mas a pergunta que eu te faço é: eu me lembro bem de quando você chegou aqui na Babilônia e você não se dobrou aos nossos costumes. Você dizia que servia a seu Deus, e o seu Deus era mais importante do que os costumes da Babilônia. A pergunta que eu te faço é: com o passar do tempo, com o passar da cultura, com o passar do avanço tecnológico, a pergunta que eu te faço, Daniel, é: você continua sendo aquele mesmo Daniel? Daniel olha para ele e disse: sim, os anos se passaram, a cultura mudou, mas eu permaneço sendo o mesmo Daniel. Eu não mudo só porque a galera da atualidade quer que a gente mude. Eu continuo sendo o mesmo Daniel, fiel aos meus princípios. O rei olha para Daniel e disse: então, pois bem, Daniel, você sabe que eu tive um sonho perturbador, e aí eu queria que você revelasse, porque todos que vieram até aqui até me falaram palavras feias, dizendo que eu fugi completamente do meu reinado, porque eu estou pedindo algo que nenhum rei nunca pediu. Mas eu queria perguntar para você, Daniel, você consegue revelar o meu sonho? Daniel olha nos olhos do rei e disse: eu não consigo revelar nada, mas o Deus que eu sirvo, isso muda tudo, isso muda todo o contexto. Porque na nossa atualidade há aqueles que querem levar a glória por aquilo que Deus os usa.
eles são usados por Deus, mas eles costumam subir em um pedestal, dizendo: pode falar que aqui eu sou profeta. Tem uns que batem no peito e dizem: eu sou profeta, rapaz. Tudo bem, nada contra, só estou aprendendo com a Bíblia que Daniel sabe bem o seu lugar. Daniel sabe muito bem que o que vem para ele não pertence a ele, mas está sendo... Aleluia, aleluia. Daniel olha para o rei. Daniel podia se promover, era a chance de Daniel ser promovido, embora mais tarde ele já tenha sido promovido. Era a chance de muita gente dizer: sim, rei, só pode mandar aí que eu já tive a revelação, o discernimento do que o Senhor teve aí, porque Deus é comigo, eu sou profeta, Deus ainda me usa, eu sou crente, eu sou profeta na terra. E aí a pessoa fica se colocando num pedestal. Daniel ensina o contrário. O rei pergunta: e aí, Daniel, você revela? Ele disse: eu não. Mas o Deus que eu sirvo, ele revela o profundo, o oculto e o escondido. E não para por aí. Ele conhece o que está em trevas e com ele habita a luz. Aleluia, 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 aleluia. Daniel começa a discernir o sonho do rei. Aí quando ele começa a discernir o sonho do rei, ele começa dizendo assim: rei, o Senhor estava sentado, deitado em seus aposentos, até que de repente foi lhe passado o sono, e você viu uma grande visão. E nessa visão você viu, eu estou acabando a introdução só para você entender. Nessa visão você viu uma grande estátua, uma estátua muito grande, que ela era extremamente estranha, porque ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha o peito de prata, ela tinha o ventre de bronze, ela tinha as pernas de ferro e tinha os pés de barro. Era assim ou não era? O rei já estava chorando, obviamente, porque viu que realmente o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso. O rei já está em lágrimas, dizendo: é isso mesmo que eu sonhei, Daniel, foi exatamente isso que eu sonhei. Aí Daniel disse: mas não para por aqui. E quando você estava olhando para essa estátua, do nada, de repente, uma grande pedra, uma grande rocha, uma grande pedra, uma grande rocha desceu dos céus, sem auxílio de mãos humanas. Ou seja, ninguém empurrou essa pedra, ninguém chutou ela de cima para baixo. A pedra simplesmente decidiu descer. E essa pedra, ela não desceu na cabeça de ouro da estátua. Essa pedra, ela não desceu no peito de prata da estátua. Essa pedra não desceu no ventre de bronze. Essa pedra não desceu nas pernas de ferro. Essa pedra desceu nos pés de barro da estátua. E quando essa pedra caiu sobre os pés de barro, toda a estátua foi destruída. Só que a pedra que caiu em cima da estátua começou a crescer, e ela foi crescendo, e ela foi crescendo, e ela foi crescendo, e ela foi crescendo, e ela foi crescendo. Se tu não der glória, vai continuar crescendo. E ela foi crescendo, e ela foi crescendo. E à medida que ela ia crescendo, ela foi tomando de conta de toda a terra, a ponto de que ninguém conseguia não enxergar mais nada senão a pedra que desceu dos céus. Nabucodonosor já estava prostrado, dizendo: realmente foi isso o meu sonho. Daniel disse: então o rei, não obstante a isso que eu te contei, vou te falar o discernimento. O discernimento do sonho é o seguinte: a cabeça de ouro é o teu império, porque além do Senhor não tem nenhum império tão poderoso assim. E depois, nas nações vizinhas e nos próximos anos, nos próximos tempos, não haverá nenhum rei, nenhum imperador tão poderoso quanto o Senhor. Então o Senhor é a cabeça de ouro. Só que ele é tão tanso que Deus falou com ele no capítulo 2, no capítulo 3 o abestado vai lá e faz uma estátua para a própria adoração. Ele não entendeu o recurso que Deus tinha dado para ele. Capítulo de número 2, Daniel está dizendo: tu é a cabeça de ouro. Depois do seu império vai vir um império de prata, que é conhecido na história como os medos e persas. Outro dia falaremos sobre os medos e persas. Depois do peito de prata da estátua, vem o ventre de bronze. O ventre de bronze, lá na quarta série, quando a gente estudava história, é justamente sobre um grande homem que nós conhecemos como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi o responsável pelo período do helenismo, que foi quando ele conseguiu traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, fazendo com que o evangelho, a palavra de Deus, chegasse o mais longe possível. Depois do ventre de bronze vem as pernas de ferro. Essas pernas de ferro é justamente o Império Romano. O Império Romano é conhecido como o Império Forte, o Império
forte, o império de ferro. Ele é inferior à cabeça de ouro, inferior ao peito de prata, inferior ao ventre de bronze, mas ele é superior ao barro. Agora, ele está imperando aqui em cima de uns pés de barro. Agora eu te pergunto, que tipo de barro é esse que é capaz de suportar uma estátua que tem cabeça de ouro, que tem peito de prata, que tem ventre de bronze, perna de ferro, e a estrutura dessa estátua é o pé de barro? Que tipo de barro é esse que consegue suportar todo esse peso em cima de si? Se nós formos analisar nos anais da história, Roma foi destituída, e quando foi invadida, ela foi dividida em 10 estados, e algumas traduções dizem que os pés de barro são os 10 estados que Roma se transformou. No entanto, a tradução divina nos mostra diferente. Pergunte qual é. A tradução divina nos mostra que o pé de barro é uma coisa muito interessante que você vai aprender agora. Alguém aqui já pesquisou de onde se originou o barro? Alguém? É uma coisa tão insignificante pra gente, né? Que a gente simplesmente vai lá, quando o filho precisa fazer um trabalhinho da escola, você vai lá, compra um pedacinho de barro e faz de um negócio para levar para a escola. Mas sabe de onde o barro se origina? O barro, ele é originado do deslocamento de uma grande rocha. Olhe para cá. O barro, ele é formado, ele aparece quando uma grande rocha se desloca. Depois que uma grande rocha se desloca, uma matéria menor retirada, extraída da própria grande que sobra, foi denominada de barro. Para você entender essa visão que eu estou te passando, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre a face das águas. Só que depois disso aí você consegue entender que Deus começa a criação, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja porção seca retirada das águas, e houve porção seca retirada das águas. Deus está em movimentação. Aqui Deus, você precisa entender isso aqui, porque Deus poderia muito bem ter feito o homem de ferro, Deus poderia ter feito o homem de vidro, Deus poderia ter feito o homem de madeira, Deus poderia ter feito o homem de pedra. Mas por que Deus fez o homem de barro? Porque Deus está em movimentação lá no princípio, e quando ele termina a criação, os 7 dias milenares, ele diz: agora façamos o homem. Mas e aí? Como é que vai ser o homem? Vai ser conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vamos formar o homem de algo que veio de nós, porque o homem veio de nós e para nós retornará. Vamos fazer o homem de quê? Do pó da terra. Por quê? Porque enquanto a rocha está em movimento, uma nova matéria está em desenvolvimento. Eu vou embora, vocês estão meio desanimados hoje. Enquanto Deus está em movimentação, Deus olha depois que Deus termina e fala: opa, tem uma nova matéria. Façamos o homem conforme a nossa imagem, de algo que veio de nós, de algo que parece com a gente, de algo que é igual a gente. Pelo amor de Deus. Se você conseguisse entender, Daniel olha para o rei Nabucodonosor e disse: rei, depois que você estava lá, estátua, olhando para outra estátua, uma grande rocha desceu. Podia ter descido um meteorito, podia ter descido um galho de árvore, mas não. O que é que desceu? Uma rocha. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ele diz: e todos lá no deserto comeram de uma mesma comida espiritual, a saber, o maná, e todos beberam de uma mesma fonte espiritual. Aí Paulo acrescenta, capítulo 4 da carta aos Coríntios: e a rocha era Cristo. Não é invenção de pregador, é a Bíblia quem diz. A rocha que seguia o povo no deserto. Irmão, toda vez que dava sede, eles olhavam, a mesma rocha estava lá.
Tem gente que acha que Moisés ia, furava uma, furava outra. Não, a mesma que ele furou, embora ele tenha furado 2 vezes, mas a mesma que ele furou é a mesma que o seguia. Porque aquela rocha tem nome, aquela rocha tem nome, aquela rocha tem nome. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina angular, essa mesma rocha estava passando um determinado dia junto com os discípulos. Ele olhou para o templo que era feito de rochas e disse: vocês podem destruir esse templo que levou 40 anos para ser construído, que em 3 dias eu coloco essa rocha de pé de novo. Eles pensaram que Jesus estava falando da igreja, mas Jesus estava falando dessa rocha aqui, ó, da rocha eterna, da rocha eterna. E o nome dessa rocha é Jesus de Nazaré. O nome dessa rocha é Jesus de Nazaré. Aleluia! Não há tempo hábil para falarmos sobre o barro, então vamos correr. É nesse instante da história, nesse momento da história, que você vai ver que o povo está suplicando por um Salvador. Por quê? Está sentindo o peso do ferro sobre o barro. Roma está completamente dominando Israel. Israel não tem vontade própria, eles clamam por um Salvador. E é nesse momento que eles estão clamando por um Salvador, Isaías já acrescenta dizendo: a quem enviarei? Quem será que há de ir por nós? A rocha toma a frente lá no céu e diz: não precisa mandar ninguém, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! E a rocha desceu. E a rocha desceu. E a rocha desceu. Ninguém empurrou ela, foi ela que disse: eu vou ter que descer lá, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que descer lá, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que descer lá, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que descer lá, eu vou ter que ir lá. A rocha que estava lá na estátua de Nabucodonosor, a rocha que estava lá em Êxodo acompanhando o povo no deserto, a rocha que desceu e destruiu a estátua, essa mesma rocha está sendo pregada aqui nessa noite, e essa rocha é Jesus. E para você melhorar esse glória, essa rocha não apenas está sendo pregada, está em nosso meio aqui nessa noite de hoje. Aleluia, aleluia. Jesus aparece no contexto, você conhece essa história. Jesus aparece no contexto, no ventre de Maria. Jesus nasce, depois que ele nasce, ele vai crescendo. Pouco se é relatado da vida diária de Jesus, embora não haja tempo para isso, mas Jesus herdou do seu pai, obrigatoriamente, segundo a tradição judaica, a profissão de carpinteiro. Imagina, irmão, como eu queria, imagina chegar lá na carpintaria do Nazareno, uma cadeira com a perna quebrada, e chegar com aquela cadeirinha com a perna quebrada e dizer assim: Jesus, conserta para mim, por favor. Jesus pega a cadeira quebrada. A história não conta isso, mas obviamente você consegue conjecturar sem ferir a verdade bíblica, porque é uma profissão que Jesus herdou de José. E Jesus conserta a cadeira para mim. Daqui um pouco Jesus ia lá na casa da pessoa: tá aqui a cadeira que estava quebrada, eu dei um jeito para você. O diabo criou um projeto, um provérbio aí antigo que diz assim: pau que nasce torto nunca se endireita. Aí Jesus nasce e herda a profissão de carpinteiro. Para quê? Para mostrar que pau que nasce torto só não se endireita se não tiver passado pela mão do carpinteiro chamado. Aleluia, 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 aleluia. Eita, vamos lá. Jesus está crescendo, 12 anos ele aparece na sinagoga. Depois dos 12 anos, a Bíblia esconde muito sobre a história, esconde muito sobre o crescimento de Jesus. Mas com 30 anos, e eu preciso aqui começar a pregar para a gente encerrar. Com 30 anos, Jesus precisa iniciar o seu ministério. Jesus precisa o quê?
Jesus precisa iniciar o seu ministério. Então a primeira coisa que Jesus vai fazer, com a necessidade de que aquilo seja primordial antes de iniciar o seu ministério, Jesus vai até o deserto procurar por João, o Batista. João está pregando no deserto, vestindo pele de camelo e comendo mel silvestre. João está pregando uma mensagem para 3 públicos, ou melhor, João está pregando uma mensagem e ele divide essa mensagem em 3 partes. Pergunte quais são. A primeira mensagem que João prega é uma mensagem geral para todos que saíram de casa para escutar João pregar no deserto. E a mensagem que ele está pregando é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A segunda mensagem que João prega é para quem conhecia a lei e não a praticava. Aí ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado já está posto na raiz de vocês. Mas a terceira mensagem de João é a mais poderosa e a que eu mais me apego nela. João pregava e batizava, e depois que ele terminava de batizar, ele voltava a pregar. E a terceira mensagem dele era: eu vos batizo com água, mas está vindo um aí depois de mim, que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés, mas este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Quando João está pregando e batizando, Jesus aparece na fila. Quem sabe alguém diz: João, tem um homem ali que apareceu na fila. João dá uma inclinadinha para o lado. Quem sabe João tenta parar o batismo e dizer: gente, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quem sabe João tenta dizer: Jesus, vem para cá. Jesus levanta o dedinho e diz: não dá. Por que, Jesus? Porque eu estou na fila. Se eu for para frente, eu chego adiantado. Se eu for para trás, eu chego atrasado. Mas eu não posso chegar adiantado nem atrasado. Eu chego na hora. Aleluia. Eu queria aplicar isso aqui. Tem gente que está aí: Senhor, mas tem tempo. O Senhor parece que não vem mais. O Senhor parece que não vai mais abrir a porta. O Senhor parece mais que não vai me curar, porque já tem tempo. O médico já falou que já está no estado avançado. O médico já disse isso, a fulana já disse aquilo. Só que você tem que entender que Jesus não depende das lacunas do tempo da terra. Ele não permitiu que Lázaro fosse para o outro lado, porque ele entendia que mesmo quando as perspectivas da terra se acabam, ainda há uma ótica do céu que diz: eu vou chegar no momento certo. E até o que parecia estar morto, quando a rocha chega, vai ver. Aleluia, aleluia. Jesus chega até João. Depois que Jesus chega até João, João diz para ele: Jesus, eu careço a ti, e tu vens a mim. É eu que tinha que procurar o Senhor. Jesus disse para João: não, João, convém que se cumpra toda a escritura. Eu preciso ser batizado por você. Ai, mas por que, Jesus? Não, eu preciso ser batizado por você. A escritura tem que se cumprir. Então tá bom, vamos até o Rio Jordão. João conduz Jesus até o Rio Jordão. E aqui acontece a segunda maior reunião da terra. A primeira maior reunião da terra é quando Deus está dizendo assim: eu queria luz. E aí o arquiteto chamado Jesus diz: o senhor quer luz? Então haja luz. Deus, Jesus e o Espírito Santo pairando. Aqui, quando Jesus chega lá no Rio Jordão para ser batizado por João o Batista, a segunda maior reunião acontece. Imagina, o deserto está assim de gente que saiu de casa para ouvir a mensagem de João o Batista. O deserto está assim. E quando Jesus chega dentro do Rio Jordão, primeira coisa, o céu se abre. Quando o céu se abre, uma voz ecoa do céu, arrepiando todo mundo que estava no deserto. E a voz grita assim, ó: esse aí é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer.
Alguém está cutucando o outro dizendo: de onde está vindo essa voz? Eu não sei, mas eu estou todo arrepiado e com vontade de falar em línguas que eu nem sei que línguas são, quem sabe? Mas que voz é essa? E de repente você percebe que Jesus está embaixo, Deus está em cima com o céu aberto gritando: esse aí é meu filho. E para selar aquele culto no deserto, desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E o que ele faz? Só vai pairando. Aleluia. Porque para o culto ser pentecostal não precisa o Espírito Santo rodar, sapatear ou gritar. Ele só precisa estar presente, pairando. Nesse 10º congresso de missões, Jesus está aqui sendo pregado pela sua palavra. Deus está no céu e o Espírito está pairando. Eu não sei se tem algum pentecostal além de mim, mas eu quero te conscientizar que o Espírito, antes do culto começar, ele já estava pairando em nosso meio. Se mais alguém sente a presença do Espírito Santo, eu vou te dar 30 segundos para você dizer palavras que engrandeçam o nome de Jesus. É triste um congresso sem que o Espírito paire no ambiente. É triste uma festa que Deus não está presente. Tem festa que o homem brilha, o cantor brilha, o pregador brilha, a fulana brilha, o ciclano brilha, o deputado brilha, e parece que o único que não tem oportunidade de brilhar é o Espírito Santo de Deus. Mas nessa 10ª edição desse congresso, olha para cá, nós estamos aqui sentados e o Espírito Santo já está se movimentando em nosso meio. Tem gente que está em casa assistindo e já está sentindo que o Espírito Santo está pairando lá na sala também, está pairando no quarto. Eita, que glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. É triste chegar num ambiente em que Jesus não tem liberdade, o Espírito Santo parece que está preso em uma gaiola. Mas olha nós aqui, o Espírito Santo cheio de liberdade. E parece que eu já estou ouvindo uma galera pentecostal falando em línguas que não são português. Parece que eu já estou ouvindo línguas estranhas distribuídas no meio da igreja. Parece que o Espírito Santo encontrou lugar para encher missionários e missionárias aqui na noite de hoje. Parece que a glória dessa última casa está sendo muito maior do que a da primeira. Eu vou ter que pular para o final. Jesus chama alguns discípulos. Antes de chamar alguns discípulos, Jesus começa a pregar na beira do Mar da Galileia. E quando ele começa a pregar na beira do Mar da Galileia, ele prega uma mensagem copiada. Mensagem de João Batista. Qual é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Depois que Jesus prega na praia, ele percebe que uma grande multidão está se aglomerando a ele. E sabe por quê? Porque a multidão percebeu que sempre depois da palavra, Jesus fazia milagre. Sempre depois da pregação tinha milagre. Uma grande multidão foi se formando em volta de Jesus, mas não porque estavam interessados na palavra dos céus. Eles estavam interessados no que vinha depois da mensagem. Por isso que a grande multidão se aglomerou. Mas outro dia vamos falar sobre essa multidão, sobre Pedro que estava chegando na embarcação. Jesus chama alguns discípulos depois disso, e agora Jesus tem dois públicos, um para pregar e outro para ensinar. Existem pessoas que gostam apenas de ouvir, mas há aquelas que sentam para aprender.
Aquelas que se limitam em apenas ouvir, nunca estarão em pé ensinando ninguém, porque elas simplesmente querem ouvir. Mas quem senta para aprender, um dia ficará de pé para ensinar. Jesus agora olha para 4 discípulos, os seus primeiros, e esses primeiros 4 discípulos estão curiosos sobre a mensagem. Olha que interessante, a multidão estava curiosa para esperar Jesus terminar de pregar, para ouvir e receber milagre. Mas agora Jesus tem 4 primeiros discípulos: Simão, Pedro, Tiago, João e André. Esses 4 estão interessados não no que Jesus poderia fazer, mas em quem Jesus é. Esses 4 olharam para Jesus e disseram: Jesus, o Senhor fala tanto sobre esse reino dos céus, nos explique sobre o reino dos céus. Aí Jesus olha, preste atenção aqui por favor. Jesus precisa falar de uma forma que os discípulos consigam compreender. Jesus precisa falar de uma forma que os discípulos leigos em determinadas questões, como eram, eles precisavam entender. Então Jesus olha para os discípulos e diz: como é que eu vou falar para que eles entendam como é que é o reino dos céus? Tá, vamos lá. Tá bom, senta aí, gente, deixa eu falar para vocês. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 5 delas eram loucas e 5 delas eram prudentes. E elas saíram ao encontro do noivo, porque elas estavam com um relacionamento com o noivo. E elas saíram com as suas roupas e as suas lamparinas. A diferença de 5 para 5 era que as loucas levaram apenas o azeite que tinha na lamparina. As prudentes levaram o que tinha e levaram azeite reserva. Por quê? Porque elas não sabiam exatamente qual horário o noivo chegaria. Então elas levaram azeite reserva. E o que é interessante é que elas foram às 10 ao encontro do mesmo noivo. Aí tem um detalhe importante, onde nós lemos aqui, capítulo de número 25, versículo 6. E tardando o noivo, olhe para cá por gentileza, que aqui já estou encerrando. Jesus está falando para judeu que o noivo se atrasou. E se tem uma coisa que é praticamente impossível, é um judeu se atrasar. Eu tive experiência lá no Rio Grande do Sul com um judeu ortodoxo, tive experiência com judeus não ortodoxos, e eu sei o quão litúrgicos eles são. Um judeu não se atrasa. Um judeu não se atrasa. Eu já fui procurado por um judeu para que eu abrisse em dia de sexta-feira para ele. Eu abrisse a porta do apartamento dele num determinado horário, às 10 horas da manhã. Eu tinha que bater lá para ele abrir. Ele, porque a fechadura é eletrônica, ele não podia meter a mão e abrir a fechadura. Alguém tinha que bater para ele poder abrir. Não sei porquê, mas é a cultura deles. Aí eu tive que bater lá 10 horas da manhã. Ele não podia pegar celular para me mandar mensagem e dizer: tá vindo, tá chegando, não. Ele tinha que ficar esperando. Quando eu bati na porta, não demorou um segundo. Eu bati, ele abriu a porta, porque ele estava me esperando. E ele falou assim: eu vou voltar às 5 da tarde, tem como tu ir lá abrir para mim entrar? Eu disse: tem. 4h50 eu estava indo, ele estava me aguardando chegar às 5. Um judeu não se atrasa, porque desde dos seus primeiros passos, eles são encaminhados, introduzidos num bar mitzvah, o que é uma escola de preparação para ensinar às crianças a lei e a tradição judaica. Um judeu não se atrasa, mas Jesus está olhando para 4 discípulos e está dizendo: o noivo tardou. Você consegue imaginar a cara de espanto dos discípulos olhando para Jesus dizendo: como assim ele se atrasou? Alguém morreu? Como assim ele se atrasou? Um judeu não se atrasa. Por que ele se atrasou? Aí Jesus continua dizendo: e tardando o noivo, todas, eu disse todas, cochilaram e dormiram. Pastor, o que isso quer dizer? Primeiro, eles estão pasmos porque o noivo está atrasado.
Só que com a demora da chegada do noivo, foi surgindo uma sensação de que o noivo não vem mais. Como ele não veio no horário que era para vir, foi surgindo nos corações uma desesperança da chegada do noivo. E com a desesperança de que o noivo não vem mais, todas começaram a tosquenejar. A palavra tosquenejar no original quer dizer deixar de olhar para o alto, pesar a cabeça, olhar para baixo. Elas estavam esperando o noivo, mas quando o noivo se atrasa, elas deixaram de olhar para cima, começaram a olhar para baixo, e assim conseguiram dormir. Meados de 1990 e alguma coisa, surgiu um boato de que o mundo acabaria no ano... vocês estão ligados. O boato era que o mundo acabaria no ano de número 2000. E estava todo mundo convicto de que isso era real. Teve gente que doou propriedade. Outros venderam suas coisas a preço de banana e esbagaçaram tudo. Gastaram tudo que tinha. Pessoas desfizeram de propriedades, de carros luxuosos. Outros se mataram. Outros... Foi uma loucura. Porque eles estavam convictos de que o mundo acabaria em 2000. E em 90, na década de 60, 70, 80, 90, qual era a mensagem que era pregada nos altares das igrejas? Arrependam-se, porque o céu é bom, mas o inferno também é real. E lá o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. A gente ouvia esse tipo de mensagem em cima do altar e saía da igreja pedindo perdão para gato, cachorro, papagaio, todo mundo que a gente tinha magoado. Não tinha telefone, escrevia carta, mandava para a irmã lá do Maranhão: minha irmã, me perdoe pelaquela briga que a gente teve. Jesus está voltando, eu não quero ficar de fora. A mensagem que era pregada era arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Só que chegou o dia 31 de dezembro do ano de 1999, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, e eles perceberam que quando deu o ano 2000, o mundo não acabou. Como o mundo não acabou e todo mundo estava convicto de que o mundo acabando seria a eminente volta de Jesus, o que as igrejas, na grande totalidade, na grande maioria, desculpa, totalidade não, mas na grande maioria, o que elas fizeram? Vamos mudar a mensagem. O noivo não está tão perto assim. Ele não está tão pertinho assim, não. Vamos falar sobre crescimento espiritual, ou crescimento financeiro. Vamos falar sobre prosperidade. Vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. Vamos levantar o ego da galera que está vindo para a igreja, para ver se a gente mantém a igreja cheia, porque essas mensagens duras faz com que o povo saia da igreja. Jesus, em um determinado momento do seu ministério, em cima do monte, ele está pregando e está dizendo: gente, eu já preguei sobre o reino dos céus, mas vocês não deram bola. Agora eu vou ter que dizer para vocês um negócio mais grosso: se vocês não comeram da minha carne e não beberam do meu sangue, vocês não terão parte comigo. Aí a multidão começou a levantar e ir embora, dizendo: esse cara está doido, olha o que ele está falando para a gente aí. Enquanto estava aí recebendo bênção, estava bom, mas na hora que a mensagem endureceu, eles queriam ir embora. Aí Pedro ficou preocupado porque tinha cadeira vazia. Pedro preocupado porque as irmãs do conjunto estavam saindo, que tinha jovens saindo, que tinha fulano saindo. Aí Pedro vai lá, puxa a batina de Jesus e disse: Jesus, eu não sei, Jesus, peraí Pedro, que eu estou pregando. Aí Pedro preocupado disse: não, Jesus, é só uma palavrinha rapidinho com o Senhor. Aí Jesus: tá bom, já que você quer interromper a mensagem, interrompa, Pedro, o que você está querendo? Ele disse: não sei se o senhor está percebendo, o senhor está empolgado aí, eloquente no sermão, o senhor não está percebendo, mas a multidão está indo embora. Dura esta palavra, duro é esse sermão, quem pode absorvê-lo, quem pode entendê-lo? Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, você está preocupado porque o povo está indo embora por causa da palavra que eu estou pregando? Eu não posso mudar a palavra da verdade para agradar uma geração mimada que não gosta de ouvir verdades. Eu não posso mudar a palavra da verdade só porque tem alguém fazendo biquinho e cara feia. Eu não posso mudar a maneira de pregar, porque senão o maior ofertante da igreja vai ficar zangadinho e vai sair. Que ele saia.
saia. Se ele pode sair, a porta da igreja não fecha por causa de crente birrento. Porta de igreja não fecha por causa de crente mimado. A palavra vai continuar sendo pregada, aceite você ou não aceite você. Esse altar aqui tem responsabilidade, e a responsabilidade desse altar não é agradar ao ouvinte que escuta, é fazer a mensagem do reino ser compreendida por todos. Aleluia. Eu estou sentindo que tinha gente aqui no nosso meio que no meio do caminho começou a mudar a mensagem, porque não estava sendo muito bem recebido, não estava sendo muito bem visto, a agenda diminuiu, parece que não estava mais. Jesus está te cutucando hoje. Volta a pregar a palavra da verdade, que se tu não salvar ninguém, pelo menos você se salva, Noé. Mesmo que você não salva ninguém, pelo menos você se salva. Volte a pregar a palavra da verdade. O povo quer tanto pregar sobre milagre e esqueceu que milagre não salvou ninguém. Milagre não salva ninguém. O milagre fez com que a multidão deixasse Jesus sozinho naquela cruz. Mas quem valorizou a palavra do evangelho estava no pé da cruz dizendo: Jesus, o Senhor me ensinou e eu não vou sair daqui. Eu não vou sair dos seus pés. Tá todo mundo querendo ser bem, ter engajamento na mídia. Todo mundo querendo ser bem visto. Por quê? Porque eles olham alguns pregadores que se deram bem na mídia, falando o que o povo gosta de ouvir, e eles falam: fulano mudou de vida, olha lá, comprou carro, mansão, e o bichão, olha a pregação dele, é assim, ó, é assim que a gente tem que pregar. Quem falou que é assim que tem que pregar? A palavra de Deus tem que ser pregada do jeito que ela é, do jeito que ela é. Se Jesus estivesse aqui em corpo físico hoje, sabe qual seria a mensagem dele? A mesma de João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Tardando o noivo, todas toscanejaram. Estava todo mundo esperando Jesus voltar no ano de 2000. Quando percebeu que Jesus não voltou, eles deixaram de esperar, deixaram de olhar para cima, começaram a olhar para baixo. O que é olhar para baixo? Se envolver com as coisas da terra. E dormiram. Mas à meia-noite, ei, à meia-noite, o amigo do noivo, a Bíblia não menciona o seu nome, mas o amigo do noivo grita. Eu sei que vocês estão dormindo, mas eu vou gritar assim mesmo: aí vem o noivo! Aleluia! E diferente da outra vez, em que a gente estava esperando ele chegar, o amigo do noivo grita de forma diferente: aí vem o noivo. Não espere ele chegar, saiam ao seu encontro. Meu Deus, me cobre com teu sangue, Jesus. Aleluia, aleluia. O interessante aqui, já estou encerrando. O interessante aqui é que elas esperaram tanto, e esperaram tanto, que o dia se foi e a noite chegou. Com a noite chegando, a maior necessidade da lamparina é agora. Todas acordaram, o noivo está vindo, vamos. De repente, as imprudentes, as loucas, as nécias disseram: nossa lamparina apagou. Dai-me do seu azeite, para que possamos ir todas juntas procurar o noivo. As prudentes disseram: não.
Porque senão no meio do caminho pode faltar para vocês, como já está faltando, mas pode faltar para mim. E como o desejo de encontrar do noivo tem que ser individual, como o desejo de ver o noivo tem que ser particular, eu não divido meu azeite com ninguém. Aleluia, 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 aleluia. Eu não compartilho desse azeite com ninguém. Não. Aí as prudentes disseram algo que hoje é muito comum por aí. Ela disse assim, ó: ide aos que o vendem. Porque naquela época já estava nos dando uma conotação de que tinha gente negociando azeite. Procura quem negocia azeite, mas o que nós temos é inegociável. Procura quem negocia, o nosso azeite é inegociável. Quem sabe uma das loucas olhou para a prudente e disse assim: mas para que você quer tanto azeite assim? Aí uma prudente toma a palavra e diz: olha lá para fora. Olhou. O que você está vendo? Nada. Por que você não está vendo nada? Porque está escuro. Por que está escuro? Porque chegou a noite. E noite na Bíblia refere-se a trevas. E as prudentes estão nos ensinando que para andar nas trevas só dá para andar com lamparina acesa. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor Jesus. Quem tem lamparina acesa não depende só do dia. Quem tem lamparina acesa não tem medo de andar de noite. Quem tem lamparina acesa não tem medo de tropeçar, porque ele está com a lamparina e azeite em reserva, e ele está dizendo: nesse buraco eu não caio, nesse toco eu não tropeço, aqui eu não caio, aqui eu não caio. Mas quem está com roupinha de noiva, falando que nem noiva, andando que nem noiva, com voz de noiva, mas está com a lamparina apagada, está tropeçando o tempo inteiro, não para em pé, é levantando e caindo, levantando e caindo, levantando e caindo, levantando e caindo. É claro, está focando mais na vestimenta, está focando mais no que a rede social vai falar, do que numa lamparina acesa. Mas nesse 10º congresso de missão, Jesus me trouxe aqui para te relembrar: para fazer missão do lado de fora, tem que ter lamparina acesa. Tem que ter lamparina acesa. Fique de pé, por gentileza. Eu estou pregando para a gente aqui que há muito tempo não dá aquela rajada de línguas estranhas, porque já achou antiquado demais. Mas há alguns anos atrás tu ficava igual peãozinho no meio da igreja aqui, dando lugar para Jesus, e mais 3 obreiros te segurando. Mas hoje não, a etiqueta não deixa, né? Hoje não, a maquiagem não pode ser borrada, né? O rímel, o batom, seja lá o que for na cara, o terninho não pode ser amassado. Antigamente podia, agora não pode. Você cresceu demais, você está estudado, você está diferentão agora, né? Só que Jesus está dizendo para alguém aqui: embora você tenha a aparência de quem está, se a tua chaminha estiver quase apagando, cuidado, você pode ser o próximo a tropeçar nesse mundo de trevas. Você pode ser o próximo a cair no mundo de trevas. Quem está de pé, cuidado para que não caia. E qual é o cuidado de não cair? Manter a lamparina acesa. Diga a sua. Para encontrar com o noivo tem que ter lamparina.
Porque não é o noivo que vai vir até nós, é nós que vamos sair no mundo de trevas com a lamparina acesa, esperando ele, porque ele vai descer nas nuvens. Na primeira vinda ele desceu e veio até nós, mas na segunda vinda é a igreja com a lamparina acesa que vai à procura dele. E o que é interessante é que não vai ser dentro da igreja, é lá mesmo onde todo mundo deseja que você caia, é lá que Jesus vai fazer a sua lamparina brilhar. É lá fora, é no teu trabalho que todo mundo está dizendo deixa de ser besta. Esse negócio de igreja já é coisa do passado. É coisa do passado para quem já tem lamparina apagada. Mas para quem ainda deseja ver o rosto do noivo, lamparina acesa é essencial para viver. É baracaiaxé. Tem lugares por aí que as trevas já estão entrando dentro da igreja. O azeite está diminuindo. E aos poucos as igrejas estão se moldando dos padrões do mundo. Mas Jesus está nos alertando nessa noite. Sua lamparina pode ser veinha, pode não ser uma lamparina tão brilhante e reluzente quanto a do fulano, da ciclana, mas mantenha a sua lamparina com azeite. Fulano vai cair de um lado, ciclano vai cair do outro, mas se você tiver com a lamparina acesa, você vai enxergar no meio das trevas. Você vai ver o que ninguém consegue ver. Você vai olhar e vai conseguir enxergar o que ninguém consegue enxergar. Se você não entendeu, eu estou falando de pessoas que estão aqui no nosso meio, tá com a mãozinha levantada, às vezes está falando glória, mas a lamparina está aqui, no limite, na reserva da reserva. E eu não sou nenhum pregadorzão, mas eu vim aqui te transmitir uma mensagem de Deus e te dizer: é necessário repor o azeite da sua lamparina. O importante não é o tamanho do pavio do lado de fora, é a quantidade de azeite do lado de dentro. O importante não é quem vai tirar foto de você, gravar um vídeo e te mostrar como você está. O importante é que a sua lamparina mantenha-se acesa. Eita, aqui na MPSD ainda tem uma igreja cheia de azeite. E se porventura tem alguém aqui nessa noite, CMPD, mas se porventura tem alguém nessa noite com a lamparina vazia, eu te convido a caminhar agora em direção à oliveira verdadeira. Pegou a visão? Não, a oliveira verdadeira é Jesus, e a oliveira que produz azeitona, e a azeitona que produz o azeite. Se eu fosse você, eu pedia da fonte. A fonte é Jesus e ele está no nosso meio. O Espírito Santo continua pairando, mas o azeite só tem uma fonte que vai descer, é do céu. E se tem alguém nessa noite precisando de azeite, eu vou profetizar. Recebe quem quer. Está descendo aqui agora. Está descendo aqui agora. Está descendo aqui agora. Entra nessa dimensão espiritual. Está descendo aqui. Eu sinto o cheiro de azeite aqui, ó. Tem crentes que há muito tempo não eram tocados pelo Espírito Santo de Deus, porque não estavam com esse desejo no coração. Mas essa noite essa chave vai girar. Essa noite, meu Deus do céu, meu Deus, me cobre com teu sangue, Jesus. Essa noite Jesus nos separou aqui nessa noite de congresso só para encher a igreja mais uma vez. Eu não sei como foram as noites passadas, nem sei como serão as que ainda irão vir, mas essa noite é essencial para enchimento de azeite. Então recebe azeite aí no seu lugar. Você que há muito tempo não falava em línguas estranhas, remandará subcantanabaxéria conorraia. Agora. Você que há muito tempo não falava em línguas estranhas, está liberado. O idioma da terra está proibido agora. Recebe azeite aqui agora. Recebe azeite aqui agora. Desce do pedestal, desce do salto, borra a maquiagem, mas deixa o azeite entrar. Está descendo azeite aqui nessa noite, pastor Joab, bispo Joab, está descendo azeite aqui em cima do altar. Tem crente que é obreiro, mas já não
transpira mais azeite, é obreiro, mas não tem cheiro de azeite. Mas hoje esse negócio vai mudar. Hoje esse negócio... Seja renovado mais uma milha. Esse azeite que dá mega subcantonébia, esse azeite que está descendo aqui agora, vai durar até o toque da trombeta. O azeite que está descendo aqui agora vai durar até o toque da trombeta. Acorda você que estava dormindo. Acorde você que estava dormindo. O noivo está vindo aí. O noivo está vindo aí. Sem azeite a gente não vai olhar para o rosto dele. Mas ainda bem que essa noite tem lamparina sendo cheia. 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 Aqui no altar tem lamparina sendo cheia. Ali na nave da igreja tem lamparina sendo cheia. Aqui na intercessão tem lamparina sendo cheia. Sendo cheia. Eu não vim agradar quem ouve, eu vim dizer que sem azeite a igreja não entra no céu. Sem azeite não veremos a face do noivo. Recebe azeite agora, recebe azeite agora. Olha ali, ó, pegou, recebeu. Tem gente recebendo ali, ó, no meio. Pode receber, pode receber, pode receber. Você não é crente demais para que não possa receber essa palavra. Tem gente que acha que é crente demais. Não, isso aí não serve para mim. Eu já estou no jeito. Eu não, eu estou pela metade. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero transbordar de azeite nessa noite. Eu ouço barulho de línguas estranhas. Enquanto o Espírito está pairando em nosso meio, a oliveira verdadeira derrama azeite. Enquanto o Espírito paira, a oliveira derrama azeite. Fale línguas estranhas agora. Fale línguas estranhas agora. Fale línguas estranhas agora. O diabo não tem medo de crente que se veste bem. O diabo não tem medo de crente que fala bonito. O diabo não tem medo de crente que canta bonito, que prega bonito. O diabo tem medo de crente com azeite. Fale línguas estranhas agora. Fale em outras línguas agora. Fale em outras línguas agora. Você que não é batizado no Espírito Santo, entre nessa dimensão, misturando glória com aleluia agora. Eu não sei teu nome, tua idade, teu endereço, teu CEP, não sei. Mas o que eu sei é que a oliveira te conhece. Ela está aqui dizendo: vou derramar azeite. Eu vou derramar azeite. Eu vou derramar. Olha aí, ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Está pegando fogo aqui em cima do altar. Tem combustível para esse fogo continuar pegando. Tem lamparina acesa. Tem lamparina acesa. Tem lamparina acesa. Olha aí, ó, tem gente chorando ali, ó. Tem lamparina acesa, 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 tem lamparina acesa. Essa igreja vai ser conhecida como a igreja da lamparina acesa, a igreja que tem azeite, a igreja que o fogo não apaga. No culto de segunda o fogo vai pegar, no de terça, no de quarta, no de quinta, no de sexta, no de sábado, no de domingo vai pegar fogo, porque tem azeite nesta casa. Se você também está recebendo esse negócio, saia, quebra essa etiqueta, quebra esse tabu e comece a fazer aquilo que antes você fazia. Entrega-te, 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 entrega-te. Se entregue agora a esse negócio que está descendo sobre sua vida. Eu vou te dar 1 minuto para você falar em outras línguas, enquanto quem não é batizado vai dando glória e aleluia. Isso, 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 isso. Tem missionários cheirando azeite aqui agora. Tem uma igreja missionária com cheiro de óleo aqui agora.
O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tem azeite sendo derramado sobre esta casa, tem azeite sendo derramado sobre esta igreja. Há um renovo da parte de Deus descendo aqui, há um renovo da parte de Deus descendo aqui. Olha ali, ó, olha ali, ó, papai está renovando ali, ó, papai está renovando ali atrás também, papai está passando, papai está renovando, papai está renovando. Entra nesse clima, entra nesse negócio que está da câmara. Clamando rebenefício, memória sua. Tem azeite transbordando aí ainda. Labaramante calace profiante placa tarabia pratais. Quem está entendendo já está recebendo. Neminga andarabia xarabacala prontarabia facharabada calamastai. Demanto rovenel enderimi calamas. Reviste coste plai. Remi conste ovar que apromanto turque te poviastai. O veni klein cho promi. Denis teu vestal andalai. Eis que eu faço coisas novas. Novas coisas eu faço. Eu te levo, eu te trago, eu te sustento. Eu sou o que sou. Já fazem 14 dias que eu comecei a escrever algo novo sobre a tua história. Porque eu derrubei gigante com espada e com todos os propósitos que arquitetou contra o teu chamado. Eu te trouxe aqui para te dizer: sacode a poeira dos teus pés. Sonde que a promanárgia. Eu abro um caminho novo para tu passar. Labreste clamante o forca labá. Os caminhos eu aplano, te queme prominente te apravadárgia, e farei algo diferente, como nunca fiz antes na tua história. E muitos compreenderão o meu propósito, o meu agir. Tu és o meu ungido, eu te escolhi. Vai reacender ainda mais a chama que eu comecei a arder em teu coração. Prepara-te, porque te darei mensagens como nunca houve antes. Eu te dar, declaro para mim, trocominente plaiastérgia, porque eu sou o que sou. Eu trabalho na tua casa, eu trabalho na tua história. Eu sou teu Deus. Não temas,
crê somente, erga a cabeça e marcha em direção ao meu propósito, que eu cumprirei as minhas promessas. Assim te diz o Senhor teu Deus. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo e em todo tempo.